primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista de 1689 lida com a doutrina das Escrituras Sagradas. E isso não é por acaso. Antes de falar sobre a natureza do próprio Deus, a confissão vai falar sobre a natureza da Escritura. Porque, obviamente, para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o material através do qual Deus se revela. Deus se revela através da natureza, ele se revela de maneira redentiva através da Escritura. E é com este assunto que a confissão vai lidar. Portanto, depois, em todos os capítulos da confissão, nós veremos doutrinas sendo defendidas, já partindo do pressuposto de que a Escritura Sagrada é o texto, é o material do qual emanam essas doutrinas que estão sendo defendidas. Esse capítulo vai lidar com a natureza da Escritura, com a autoridade da Escritura, com a suficiência da Escritura e com a clareza da Escritura. Quando nós estudamos esse capítulo da confissão e lemos os textos que fundamentaram esse capítulo, nós aprendemos o quanto a Escritura Sagrada é absolutamente indispensável para a salvação e indispensável para a vida cristã. Então eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações e vamos expor o primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista de 1689. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja e, posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. O primeiro parágrafo do primeiro capítulo da nossa confissão trata da necessidade da Escritura Sagrada e ele amarra a necessidade da Escritura Sagrada à necessidade de uma revelação redentiva. É como Samuel Waldron já disse, homens já foram salvos no passado sem a Escritura, mas nunca foram salvos sem que Deus tivesse se revelado redentivamente a esses homens. Ou seja, Deus precisa se revelar a esses homens de maneira redentiva para que eles saibam o que precisa ser aprendido para que eles cheguem à salvação, ao conhecimento salvífico de Deus. O parágrafo vai defender que a revelação de Deus na natureza, ela basta para tornar os homens indesculpáveis diante de Deus, conforme nós lemos em Romanos 1, conforme lemos no Salmo 19, mas ela não basta para revelar ao homem o que precisa ser aprendido para que ele seja salvo. Deus, então, na sua providência, garantiu que o conteúdo necessário para que o ser humano fosse salvo, aquilo que tem que ser sabido, aprendido e crido para que o ser humano alcance a fé salvadora, tudo isso Deus preservou em texto escrito, que é a forma mais confiável de transmitir o texto e propagá-lo de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz, para que as pessoas, para que os eleitos de Deus cheguem à salvação. É como Samuel Waldron vai dizer, nós não temos mais os apóstolos entre nós, não temos mais Jesus entre nós. E mesmo quando eles estavam vivos e ensinando a doutrina que se tornaria o Novo Testamento, era impossível que eles estivessem em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, o texto escrito era a ferramenta que garantia que, através da cópia, através da pregação daquele mesmo texto em diversas igrejas locais diferentes, era assim que a mensagem se propagava de maneira rápida e eficiente. Portanto, este é o primeiro parágrafo do capítulo 1 da Confissão, que versa sobre a necessidade da Escritura Sagrada. Ela é necessária
porque o homem não pode ser salvo sem conhecimento redentivo. Ela é necessária porque mesmo que Deus já tenha se revelado de maneira redentiva, de muitas maneiras no passado, hoje ele se revela de maneira redentiva através das Escrituras. E é necessário porque é a maneira mais eficiente da mensagem se propagar. Sob o nome de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus Escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes: do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístolas de Pedro, a primeira, segunda e terceira Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse, todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. O parágrafo 2 ele cita o que são as Escrituras. Seria um bom título para esse parágrafo. O que são as Escrituras? Quais são os livros que compõem as Escrituras Sagradas? Os protestantes, ao contrário da Igreja Católica Romana, sempre defenderam que a Escritura Sagrada, os textos das Escrituras Sagradas, não são definidos pela Igreja, eles são recebidos e reconhecidos pela Igreja. Quando Paulo escreve a Timóteo a respeito da Escritura Sagrada e da sua suficiência, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que Timóteo ele conhecia as Escrituras Sagradas, ele conhecia as Sagradas Letras. E a quais Sagradas Letras Paulo, o judeu, estava se referindo? Ele estava se referindo às Escrituras Sagradas que os judeus reconheciam como Escrituras Sagradas, os textos do Antigo Testamento. O que nos leva ao parágrafo 3. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. O parágrafo 3, portanto, exclui livros chamados de apócrifos, que são livros do Antigo Testamento especificamente, que não fazem parte da Escritura inspirada e que são acrescentados mormente, dado o contexto da confissão de fé, pela Igreja Católica Romana. Por que é que nós, protestantes, batistas, reformados, não reconhecemos esses livros? Ora, porque esses livros não fazem parte dos oráculos entregues aos judeus como inspirados. Os judeus, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 3, receberam os oráculos de Deus. E eles mesmos nunca reconheceram os livros apócrifos, que são os livros a mais que a Igreja Católica Romana tem em sua Escritura Sagrada, conforme definido no Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma. Esses livros sempre foram lidos pelos judeus, esses livros são bons livros para localizar historicamente alguns eventos, mas não são livros inspirados por Deus no sentido doutrinário, eles não são livros para serem usados como regra de fé e prática, mas são textos humanos que devem ser inclusive avaliados através da lente dos livros verdadeiramente inspirados. A autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e portanto deve ser recebida porque é palavra de Deus.
Tanto o parágrafo 4 como o parágrafo 5 tratam sobre a autoridade das Escrituras. O parágrafo 4 especificamente lida com a autoridade objetiva das Escrituras, deixando claro que a autoridade dela não emana de homem algum, não emana de igreja alguma, é uma autoridade que ela possui nela mesma porque ela vem do próprio Deus, que é a verdade. Isso é uma coisa muito interessante que eu falo bastante na igreja em que eu pastoreio. A verdade é a coisa mais poderosa que existe. O poder da Bíblia vem do fato de que ela de capa a capa é verdade, e a verdade ela se impõe. Deus, que é a própria verdade, inspirou a Escritura. Portanto, ela deve ser recebida pelas igrejas como sendo um texto autoritativo acima de todas as outras autoridades, pelo fato de vir diretamente de Deus. As Escrituras, portanto, não dependem de aprovação externa para serem autoritativas. Como diz Samuel Waldron, dizer assim diz o Senhor e dizer assim dizem as Escrituras é a mesma coisa. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras e a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e a sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Ao passo que o parágrafo 4 trata de uma autoridade objetiva da palavra de Deus, o parágrafo 5 vai tratar essa autoridade de maneira subjetiva, mas de maneira nenhuma submetendo a autoridade a qualquer pessoa, mas ao testemunho do Espírito Santo. Ele vai dizer que a Bíblia, em todos os seus atributos, a palavra de Deus, dentro de tudo aquilo que ela demonstra, ela é capaz de persuadir mentes, ela é capaz de ser admirada. A igreja, ela pode expor a Bíblia com muita qualidade, fazer com que pessoas sejam impelidas a admirá-la, a entender que o texto é positivo, que ele fala de verdades absolutas e inclusive admitir, este texto parece ser voz de Deus. Mas o convencimento salvífico vem do Espírito Santo. Então perceba, por mais que a Escritura tenha uma autoridade que emana dela mesma, por ser voz de Deus, a aplicação daquilo para que uma pessoa seja salva, uma pessoa apreenda aquilo que a Escritura diz e tenha fé no Deus que a Escritura revela e no seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado que veio para nos salvar. Este testemunho, para ser crido de maneira salvífica, precisa da ação eficaz do Espírito Santo na mente e no coração de uma pessoa, tirando o coração de pedra e dando a ela um coração de carne. Então nós poderíamos juntar os parágrafos 4 e 5 que versam sobre a autoridade da Escritura da seguinte maneira: a Escritura tem autoridade nela mesma, não depende da validação de ninguém para ser autoridade, mas para que a Escritura se torne, portanto, elemento de salvação na vida de uma pessoa, para que uma pessoa creia de maneira salvífica naquilo que a Escritura, que tem autoridade nela mesma, diz, o Espírito Santo precisa agir, fazendo com que essa pessoa apreenda essa mensagem, creia de todo o coração e, portanto, seja salva. Então perceba a necessidade do texto que contém a mensagem que foi revelada pelo Espírito Santo e da ação do Espírito Santo que faz com que a pessoa creia na mensagem que esse texto apresenta. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias
quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. O capítulo 6 fala sobre a suficiência das Escrituras. Ele defende que tudo aquilo que o ser humano precisa para ser salvo, tal qual aprendemos em 2 Timóteo 3, está contido ou de maneira muito clara na Escritura, ou pode ser inferido a partir dos seus ensinamentos. De forma que aquilo que está ensinado de maneira mais pulverizada na Escritura, como é o caso da doutrina da Trindade, que vai sendo amplificada, vai ficando mais clara ao longo da Escritura e que em nenhum momento é expressa de maneira dogmática específica. Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mesma substância, pessoas diferentes. Isso não está no texto, mas isso está pulverizado ao longo da Escritura, é demonstrado ao longo da Escritura, mas há determinadas doutrinas, por exemplo, a salvação pela fé somente na obra de Jesus Cristo. Esse tipo de doutrina é explicada de maneira textual, muito clara em diversas passagens. Tanto o ensino específico quanto o ensino amplo, pulverizado, aquele que é deduzido através do ensino geral, tem a mesma autoridade. Mas nós vemos na Escritura também, conforme diz Sam Waldron, que a Escritura ela não é onissuficiente, ou seja, ela não é suficiente para aprender absolutamente tudo a respeito de qualquer ensinamento da vida. Não é através da Escritura que você vai decidir se você vai com tênis preto ou marrom para a igreja esse final de semana. Não é através da Escritura que você aprende aritmética. A suficiência da Escritura está ligada ao propósito que foi discutido no primeiro parágrafo. Revelação redentiva. Ela basta para que o ser humano aprenda o que é necessário para ser salvo. E mais uma vez, assim como no parágrafo 5, existe a admissão de que o Espírito Santo tem que agir para que essas verdades sejam aprofundadas no coração. E por fim, vemos também que assuntos periféricos à fé, governo de igreja, ordem de culto, coisas que não necessariamente são dogmáticas na Escritura, devem ser tratadas de maneira respeitosa, principalmente em havendo discussões entre uma igreja ou outra, mas que os princípios gerais da Escritura, entretanto, precisam ser respeitados e precisam ser observados até mesmo para essas coisas. Então não é só porque a Escritura não é dogmática a respeito de uma coisa específica que eu vou lidar com essa coisa de maneira solta, sem levar em conta o geral daquilo que a Escritura me ensina. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. O parágrafo 7 vai lidar com a clareza da Escritura, ou como alguns chamam, a perspicuidade da Escritura, o que significa que a Escritura ela é compreensível. Aprendemos 3 coisas a partir deste parágrafo. Primeiro, que a Escritura é clara. E essa clareza, como diz Sam Waldron, ela está ligada ao seu propósito principal. Lembrem-se, revelação redentiva, que é necessária, que a Escritura oferece de maneira suficiente e que, portanto, precisa ser claro, já que a Escritura é a única fonte que oferece esse tipo de informação. O Salmo 19 lida com isso, o Salmo 119 lida com isso. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, lida com isso. A Escritura, no que diz respeito a informações necessárias para que o homem alcance a salvação, é clara. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também que, embora a Escritura seja clara, ela não é igualmente clara em todas as suas partes. Nem todo versículo é igualmente claro. Existem passagens que são mais difíceis. O próprio Pedro admite isso quando ele fala sobre os ensinos de Paulo, em que há algumas coisas que são difíceis de entender, mas a dificuldade de alguns trechos da Bíblia não anula a clareza do todo, e nem a clareza dos principais assuntos. De forma que não saber onde ficava a terra de Uz, onde Jó habitou, em nada anula a clareza da Escritura, por exemplo, a respeito
do caráter de Deus no livro de Jó e da maneira como Deus salva, da maneira como o sofrimento não significa que Deus não te ama, ou que Ele não existe, ou que Ele não salva. Perceba, o detalhe que não é claro não anula a clareza geral. Em terceiro lugar, nós aprendemos neste parágrafo que a Escritura também não é igualmente clara para todos. Perceba, ela é clara, ela não é clara igualmente em todos os versos, mas ela é clara, e ela também não é clara igualmente para todas as pessoas. Algumas pessoas interpretarão de maneira mais fluida do que outras. Porém, o principal ponto deste trecho da confissão é o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, quando ele vai afirmar que a Escritura basta para aperfeiçoar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba para quem a Escritura é clara: para o homem de Deus em quem habita o Espírito Santo e que aplica aquelas verdades em seu coração. Controvérsias em relação a textos da Escritura não provam a falta de clareza dela, provam a falta de entendimento humano. E mesmo que haja controvérsias, perceba como todas as igrejas ortodoxas, as igrejas que seguem essa doutrina, concordam que a salvação é pela fé somente, através do sacrifício de Jesus Cristo, da regeneração do Espírito Santo, assuntos centrais para o Evangelho. A Escritura não poderia ser mais clara do que ela é em relação a esses assuntos. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre a religião, a igreja deve apelar para eles. Mas porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e é ordenado no temor de Deus a lê-las e a examiná-las, portanto elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de maneira aceitável e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. O parágrafo lida com os idiomas da Escritura e com a tradução da Escritura para outros idiomas que não são os originais. Primeiramente, ele vai falar sobre o hebraico, que é a língua na qual o Antigo Testamento foi escrito, com trechos de aramaico, nós sabemos, não é? Esta que é a língua utilizada pelo povo de Deus na Antiga Aliança, pelo povo de Israel. E ele vai falar também sobre o grego, que foi utilizado para escrever o Novo Testamento, que era a língua franca na época que o texto foi escrito e que cumpria o propósito de espalhar a mensagem do Evangelho para todas as nações, que foi o que Jesus ordenou que os apóstolos fizessem. Então a língua tinha que ser compreendida pelo povo em geral, não só pelos judeus. Perceba então que a confissão admite a providência de Deus na escolha dos idiomas, mas também admite que, pelo fato de que nem todas as pessoas conhecem esses idiomas, a Escritura ela pode ser traduzida. Mesmo que, em caso de controvérsia religiosa, são os textos originais, são os textos nas línguas originais que precisam ser verificados, que precisam ser analisados. Mas a tradução é uma ferramenta para que todas as pessoas, em todos os lugares, possam ter acesso ao texto bíblico e, portanto, adorar a Deus da maneira como o texto exige. Um comentário interessante a respeito da confissão neste trecho é que ela utiliza 1 Coríntios 14 para fundamentar a possibilidade da Escritura ser traduzida para outras línguas, o que, portanto, de maneira exegética, nos faz chegar à conclusão de que os autores da confissão entendiam as línguas citadas em 1 Coríntios como idiomas reais, idiomas de nações que existiam e não idiomas angelicais. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer Escritura, que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. O parágrafo 9 ele lida com uma regra hermenêutica, uma regra de interpretação clássica da teologia reformada. A Escritura
interpreta a Escritura. Aqui nós vemos que, assim como a confissão já nos falou anteriormente, nem todo o texto é igualmente claro, por mais que a Escritura como um todo seja clara. Mas aqui nós temos a possibilidade de um texto ser mais difícil de interpretar e gerar controvérsia entre irmãos ou entre igrejas. E aí, como se lida com essa situação? Apelando à própria Escritura. Onde a Escritura não é clara em um lugar, ela será clara em outro. E, portanto, acessar a Escritura ou acessar aquele assunto em outras partes da Bíblia é a maneira como nós devemos desempatar a interpretação de um texto que não está muito claro. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro, senão as Escrituras Sagradas, anunciadas pelo Espírito, no que a Escritura assim anuncia, nossa fé é finalmente decidida. O último parágrafo deste capítulo lida com a autoridade última que a Escritura possui ou que ela representa. Este parágrafo especificamente entra em choque com a doutrina católica romana, que vai dizer que a Escritura Sagrada, ela é sim fonte de autoridade, mas ela iguala a autoridade de sua tradição, com seus concílios, com seus escritos de santos ou o que quer que seja, e também do magistério católico representado pelo Papa e seus bispos. A Igreja Católica Romana diz que a autoridade da Igreja emana dessas três fontes. Porém, aqui nós temos a Escritura sendo colocada acima dos concílios, acima de espíritos e acima de qualquer outra fonte de autoridade que sim, existe, mas que não pode ser absoluta. Um pastor numa igreja local é uma autoridade, um presbitério é uma autoridade, concílios, vejam bem, são autoridades, livros teológicos podem ser usados como autoridade, o estatuto de uma igreja é autoridade, porque essas coisas todas elas dão direção, mas todas elas estão submetidas à autoridade da Escritura. Elas só têm autoridade na medida que concordam com o que a Escritura diz, na medida que honestamente interpretam e aplicam aquilo que a Escritura de maneira mais ampla ensina. Portanto, neste capítulo, vemos a Escritura sendo apresentada como juiz supremo diante de controvérsias. Como é que nós desempatamos uma controvérsia? Através do ensino das Escrituras Sagradas. A última palavra não é da igreja. A última palavra é de Deus e, portanto, é da Escritura Sagrada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que ele tenha sido uma bênção para você. Adquira a sua cópia da Confissão de Fé Batista de 1689 e da Exposição Moderna da Confissão, feita por Samuel Waldron, no site da Estandarte de Cristo. Espero que seja um auxílio na tua caminhada, seja dando aula na igreja ou fortalecendo as suas convicções cristãs ou as suas convicções como um batista particular. Que Deus te abençoe grandemente e nós nos vemos no próximo vídeo.